A maior estratégia do diabo é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Amados irmãos, eu peço que vocês redobrem a vossa atenção, pois o assunto de hoje é muito sério. Amados irmãos, qual seria a maior estratégia do diabo? Antes de iniciar a abordagem do assunto, convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 44. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a minha eterna gratidão a todos vocês que assistem nosso conteúdo, compartilham e nos ajudem em oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Veja o que aqui diz o texto de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse tema vem no meu coração por esses dias, dado uma importância, um assunto que as pessoas não dão. Então, eu quero aqui trazer uma orientação da parte de Deus à luz das Sagradas Escrituras para você, em uma realidade a qual muitas pessoas estão passando desapercebidas. Quando nós lemos esse texto aqui, de João capítulo 8, versículo 44, eu observo aqui 5 verdades as quais você deve saber acerca do inimigo de nossas almas. Primeiro, ele não se firmou na verdade. Segundo, não há verdade nele. Terceiro, diz o texto, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. E quarto, diz que ele é mentiroso. Quinto, o pai da mentira. Então podemos concluir, ao ler esses simples versículos, simples assim, no modo de se falar, nada da palavra de Deus é simples, por mais simples que pareça, sempre tem alguma profundidade e ensinos preciosos para toda a nossa vida. Podemos observar que a única coisa que a Bíblia atribui ao diabo, sendo ele como criador, é a mentira. E dá-se a entender pelo texto que nós damos legalidade de nossa vida a ele quando compartilhamos ou quando compactuamos ou quando proferimos a mentira. Vocês têm que ter muito cuidado no que se refere a esse assunto, pois as pessoas negligenciam a mentira como se fosse algo vulgar, mas a mentira é algo muito sério, tem levado muitas vidas à ruína, quer seja no âmbito material e especialmente no espiritual. Quando nós chegamos também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, isto é, as suas artimanhas, a sua astúcia, as suas estratégias. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao 3, diz que Eva foi vencida pelo inimigo pela sua astúcia. O apóstolo Paulo fala, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que é a astúcia? A capacidade de enganar. Então podemos observar que tudo que o demônio faz ou ele pensa em fazer está baseado em 3 coisas: no engano, na mentira e nas dúvidas. Podemos observar, se referindo à nossa irmã Eva, em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 4, ele se utilizou da astúcia para enganar Eva. E a própria Eva ela teve essa concepção. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 13, a parte final, ela mesma fala dizendo o seguinte: a serpente me enganou. E na questão da dúvida, podemos observar que quando ele tentou o Senhor Jesus lá no deserto da Judéia, em Mateus capítulo 4, no versículo 3 e 6, por 2 vezes, ele quis colocar dúvidas, dizendo, se tu és o Filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos dar a ordem, para que não tropece em pedra alguma. Depois ele fala, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele queria induzir Jesus a pecar contra Deus e fazer a sua vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Então ele trabalha com a dúvida, com o engano e com a mentira. Tome muito cuidado. Então, eu dei aqui essa rápida introdução, falando um pouco acerca do inimigo de nossas almas. Tem uma playlist aqui no canal também, a qual eu falo com o tema Conhecendo o Inimigo, ou seja, tem diversos vídeos que estão correlacionados a esse assunto de uma certa forma. Se você assistir os vídeos lá, você vai entender um pouco mais acerca do inimigo de nossas almas. Mas, irmão, o senhor deu uma introdução, falou acerca da playlist com os temas, mas qual seria a maior estratégia do diabo?
Muito claro, muito objetivo e direto, eu vos falo. Sabe qual é a maior estratégia do inimigo? Fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Ah, irmãos, eu pensei que o senhor ia falar outra coisa, irmãos. Pode parecer uma coisa fútil, pode parecer algo vulgar, pode parecer algo insignificativo que eu estou falando para vocês aqui, mas a maior estratégia do inimigo em nossas almas é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe, ou seja, que ele foi uma invenção, que ele foi uma lenda, que ele existiu a partir disso ou daquilo, mas quando você vai ver, simplesmente é algo fictício. E isto tem surtido muito efeito. As pessoas têm dado crédito a essas literaturas, as pessoas que se utilizam das redes sociais, as mídias visuais, de todos os meios de telecomunicação, têm surtido efeito através de filmes, minisséries, peças teatrais de comédia em especial, livros, enfim. É uma gama de materiais e tem surtido efeito. As pessoas não acreditam que ele existe. E com isso, o ambiente fica muito fácil para ele adentrar e fazer o que ele mais sabe fazer, que é disseminar dúvida, o engano e a sua maior arma que tem sido eficaz para muitas pessoas que não estão blindadas, que é a mentira. Então a sua maior estratégia é essa, fazer com que muitos não acreditem que ele existe. A falta de discernimento é isso, leva você a ver ele em qualquer lugar ou leva você a não ver ele em lugar algum. Então tome muito cuidado. Tão certo como eu e você existe, tão certo como esse aparelho que você está assistindo aqui esse vídeo, quer seja um aparelho telefônico, a televisão, um computador, o inimigo de nossas almas, ele é tão real quanto eu e você. Ele é um ser espiritual, porém ele é real. Ele não dorme, ele não come, ele não bebe, ele não se cansa e trabalha 24 horas por dia de uma forma incansável, se utilizando de tudo e de todos que estão ao seu lado para me destruir, para te destruir. Mas a Bíblia fala que os dias deles está contado. Deles, eu me refiro assim a ele e os seus demônios. Tome muito cuidado, irmãos. Muitas pessoas nós vamos pregar a palavra do Senhor e as pessoas não acreditam que ele existe. Ah, irmãos, isso é algo fictício, isso é uma lenda, isso foi invenção de não sei o que, não sei o que lá. Muitas pessoas usam essa expressão, não dão a credibilidade e ele fica só dando gargalhadas dizendo, ganhei mais um. Só quem ganha com isso é ele. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos orienta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Fala que devemos ser sóbrios e vigilantes, que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E como o texto que eu falei de 2 Coríntios 2,11, porque não ignoramos os seus ardis. No verso 10 diz o quê? Para que não sejamos vencidos por ele. Então tome muito cuidado. A maior estratégia dele é esta, é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Assim fica muito fácil para ele adentrar e cirandar e fazer o que ele mais sabe fazer, que é mentir, enganar, fazer as pessoas terem dúvidas acerca de Deus, acerca dos dons espirituais, dos princípios que Deus estabeleceu para que nós andássemos nele, especialmente das suas estratégias, para que venhamos a pensar que seja qualquer coisa, menos ele. Veja como ele é astuto, como ele é estratégico, fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe, para ficar o campo fértil, para ele adentrar e destruir sem nenhuma misericórdia, porque a essência do seu caráter é amar, ele não tem misericórdia alguma dentro do seu ser. Então tome muito cuidado com o inimigo de nossas almas. Espero ter ajudado você. Quais são suas críticas, suas dúvidas e sugestões? Deixa aqui na barra de comentários que será um prazer ter a sua interação aqui no canal. E quem sabe, se a sua dúvida, se a sua crítica ou a sua sugestão será o próximo tema abordado aqui no canal. E convido você mais uma vez a assistir a nossa playlist com o tema Conhecendo o Inimigo, onde eu abordo diversos assuntos. Um forte abraço, que Deus te abençoe.